E aí, garimpeiros, bem-vindo ao Garimpando. E esse programa estou gravando de casa, diretamente do meu quarto. Se escutarem algum barulho externo, é exatamente porque eu estou na minha casa. Mas esse programa também é um programa que eu estou eufórico, entusiasmado, então preferi gravar direto do que esperar chegar no meu trabalho para gravar ele para vocês. Por quê? Como já viram na thumb, na capa desse podcast, eu acabei de ver o novo filme da Camila Mendes, a nossa brasileira, né? Que fez este filme para a Netflix, que é Mentiras Perigosas. Eu tô simplesmente sem palavras para esse filme. Por quê? É muito bom ver a Camila Mendes em um filme onde ela interpreta alguém da idade dela. Um personagem da idade dela. Porque a gente já conhece ela de Riverdale, que ela interpreta a Verônica Lodge. E, gente, a gente sabe muito bem que Riverdale não dá pra levar em consideração a idade dos personagens com a idade dos atores, né? Porque é muito fora da casinha isso. Mas é muito bom vendo a Camila Mendes interpretar um personagem onde a idade do personagem e a idade dela praticamente bate a mesma. Gente, eu acho que vai sair muito barulho no fundo desse podcast. Porque tá vindo muito barulho do lado de fora. E eu espero corrigir isso na hora da edição. Mas se por acaso continuar com o barulho, eu peço desculpas antecipadamente. Mas antes de continuar com esse podcast, eu quero pedir para vocês me seguirem nas redes sociais, me seguir aqui na plataforma de streaming, ou se tiver pelo YouTube, se inscrever no canal, que isso já ajuda muito e me dá mais vontade ainda de estar trazendo esse tipo de programa para vocês, né? E eu tô com uns planos aí de estar aumentando o podcast, trazer convidados, e eu acredito que com o retorno de vocês isso vai ser possível, e eu tô muito, muito empolgado e eu agradeço cada um de vocês por estarem fazendo o meu sonho se tornar realidade, né? Mas enfim, vamos ao podcast, vamos ao filme que eu acabei de assistir, então tá fresquinho na minha cabeça ainda. Primeiro que eu não vou trazer spoiler desse filme, por quê? Porque eu acho que esse filme literalmente precisa ser assistido para ser entendido. Porque faz muito tempo que a Netflix não lança um filme de suspense criminal ou só de suspense de terror que esteja valendo a pena assistir. Porque os filmes de terror da Netflix não são bons. Eu particularmente pode contar os que dá para assistir. E os de suspense deixam muito a desejar. Mas nesse eles acertaram. Ele não é um filme de terror, só coloquei na mesma base porque tá ali na base do suspense. Mas vale a pena, sabe? Esse filme eles acertaram, vale a pena assistir. E a Camila Mendes tá sem comentários para este filme, porque a atuação dela tá magnífica. Os personagens em si, a história é muito bem elaborada. É um suspense, como eu já falei. A todo momento do filme você fica se questionando: é esse personagem que fez isso. Não, peraí, é esse que fez isso. Não, peraí, é esse outro aqui. As provas levam pra esse. Enfim, é um filme, como eu falei, de suspense criminal. Pelo menos é essa classificação que eu dou pra esse filme, porque onde envolve o suspense e polícia e assassinato, pra mim se torna um suspense criminal. Um fato interessante sobre esse filme, são dois fatos. Primeiro, que um fato interessante desse filme é que o protagonismo dele vai inteiramente para as mulheres. As mulheres são literalmente as protagonistas desse filme. Então, para você entender, vai ter que assistir, né? Por que eu tô falando isso? E outro fato que eu achei bastante interessante, que isso já vai pegar para os fãs de Friends, que um personagem lá, onde toda a história gira em torno dele, digamos assim, sobre a morte dele, é o ator que interpreta o Jack Geller, que é o pai do Ross e da Mônica em Friends. Na hora que eu bati o olho, eu falei, cara, que legal, é o mesmo ator que interpreta o Jack Geller, né? O pai da Mônica e do Ross. Achei muito, muito, muito interessante. Muito interessante. Fazia tempo que eu não via nenhuma atuação desse ator. E o legal é que, pelo menos na dublagem, mantiveram, como a dublagem foi feita em São Paulo, mantiveram o mesmo dublador da dublagem de Friends de São Paulo. Eu achei bem legal, então já dá aquela nostalgia, remete, eu achei bem legal. E já que estamos falando de dublagem, deixa eu falar um pouquinho da dublagem da Camila Mendes. Como eu disse, a dublagem foi feita em São Paulo, e é nítido que não usaram a dublagem de Riverdale, que é a dublagem do Rio de Janeiro, né? Não é a mesma dubladora. Porém,
no começo me dá aquele estranhamento, porque eu tô com a voz da Verônica Lodge na minha cabeça, eu espero escutar a voz da Verônica Lodge. Mas eu me dei conta de uma coisa, pra quem acompanha a Camila Mendes, viu os vídeos no YouTube dela falando português e tudo mais, como sabemos, ela é brasileira, de pais brasileiros, a voz da dubladora de São Paulo é muito parecida com a voz original da Camila Mendes. Não pesquisei pra saber se foi a Camila que dublou, mas acredito que não, porque a Camila tem sotaque. Tem sotaque americano, porque querendo ou não, ela vive a vida dela inteira praticamente nos Estados Unidos. Mas acredito que não seja, mas a voz da dubladora de São Paulo é muito parecida com a voz da Camila Mendes. Então, já tem um ponto positivo aí pra mim, pelo menos que numa certa parte do filme eu nem consigo mais associar a voz dela à voz da Verônica, que é a voz da dublagem do Rio de Janeiro. Então já temos uma coisa interessante que eu achei bem interessante. Mas enfim, vamos ao que o filme retrata, né? Como eu falei, não vou dar spoiler, vou só contar por alto aqui, e só pra vocês entenderem. A história do filme gira em torno da Kate, né, que é a Camila Mendes, que ela é casada com um rapaz chamado Adam. E logo no começo do filme a gente é apresentado a um assalto num antigo trabalho dela. E esse cara, que é o Adam, ele dá uma de herói lá e se acaba tendo essa fama de herói na cidade. Apesar que isso não é muito trabalhado na história. Depois disso, ela começa a trabalhar cuidando de um senhor, né? Depois de 4 meses, que é na casa do Leonard, que é o mesmo ator que interpretou o pai do Ross e da Monica em Friends. Aí, só que totalmente aquele suspense no filme. O filme em momento nenhum deixa de ter o suspense. Nisso, um cara rico que mora sozinho, que não tem herdeiros, que não tem família, acaba morrendo, né? Que o Leonard acaba morrendo. E nisso, acaba deixando toda a herança, que é a casa, pra Kate, né? E nisso, todo o desenrolar da história começa a partir daí, né? Porque, tipo, como um senhor morreu e deixou toda a casa pra ela, sem contar de um dinheiro que eles encontraram lá no sótão, acho que é o sótão, né? Que é na parte superior da casa. É o sótão, porque embaixo é o porão. Encontraram um dinheiro lá, então tem uma pessoa atrás, fica um corretor querendo comprar essa casa, e pressiona a Kate a querer vender essa casa, do mesmo jeito que pressionou no começo pro Leonard querer vender essa casa. Mas enfim, a história basicamente se pega nisso. Se eu contar mais daqui pra frente, acaba que eu dou muito spoiler. Mas o que vocês precisam saber é, o suspense começa a partir deste momento da morte do Leonard, né? Já tem no começo, mas começa a partir daí. Porque é onde você começa a se questionar sobre quem o matou, o motivo pelo qual o matou. Todos os personagens começam a ser suspeitos. Até mesmo a Kate, em um certo momento do filme, você começa a pensar, será que não foi ela que matou realmente esse cara, não? Porque em um certo momento eu comecei a me questionar. Falei, cara, pode ser ela. O marido dela, a todo momento, também dá esse suspense. Mas eu não vou falar quem é que matou ele, gente. Pelo amor de Deus, eu não vou dar esse spoiler. Como eu disse, tem que assistir. Tem uma investigadora também atrás da Kate, do marido dela, do assassinato. Tem um caso, é onde entra a parte criminal da história. Que é onde você começa literalmente a prestar bastante atenção no filme. O filme te prende, não é um filme que te deixa desolado, sabe? Ou sem informação. O filme ele tem começo, meio e fim. O que eu acho muito interessante, porque eu adoro filme que tem começo, meio e fim, porque eu detesto o final aberto. Tipo assim, não ficou o filme inteiro chegando no final, não explica o que fizeram. Não, esse filme ele explica tudo no final. Então já tem isso. Tem filmes que é muito confuso, que também não é o caso desse filme. Então, igual eu falo, a Netflix às vezes ela acerta nos filmes, erra em outros. Igual, por exemplo, vou citar o filme Eli, que eu não vou me aprofundar nele aqui, mas é um filme que é um suspense que chega no final você fica, que é isso, gente? O que tá acontecendo? Tipo, ficou um final muito aberto, sabe? Do mesmo modo do Campo do Medo também, que te deixa um final extremamente aberto. Eu terminei o Campo do Medo, eu cheguei até a indicar ele pra uma amiga que por sinal detestou. Ela detestou, eu gostei. Depois que eu pesquisei o filme, eu tive que pesquisar pra entender o final, porque até então eu não tinha entendido. Mas a minha amiga, eu contei pra ela, expliquei sobre o que era o Campo do Medo, pra ela não ter que pesquisar. Mas mesmo assim ela detestou a história. Igual eu falo, gente, vai de
de pessoa pra pessoa. Eu particularmente, depois que eu entendi o filme, eu gostei, mas antes de pesquisar sobre o filme, eu achei o filme literalmente muito ruim. Que ainda foi o caso desse filme, porque a todo momento, sabe, eu gosto de filme que me questiona, que me faz questionar, que me faz ficar acusando os personagens, sabe? E este filme te entrega isso, te entrega isso. E como eu falei, o fato do filme ter protagonismo praticamente todo por mulheres já me deixa ainda mais satisfatório, porque sai daquela coisa comum, onde é o homem, aquela coisa que você sempre espera. Não, nesse é bom você ver que a mulher tá sendo representada, que ela tem o espaço dela, que ela tá ali, ela que tá pegando no batente, ela que tá fazendo a coisa toda acontecer. Eu achei isso incrível, incrível. E como eu falei, eu acho que a Camila Mendes mandou muito, muito bem nesse personagem. Eu acho que a Camila Mendes não deixou nada a desejar. O fato dela não estar interpretando uma adolescente de série, cara, já me ganhou aí. Não, gente, eu amo Riverdale, só pra constar, eu sou apaixonado por Riverdale. Eu amo a Verônica, a minha cachorrinha chama Verônica por causa da Camila Mendes, quer dizer, do personagem da Camila Mendes. Então não estou criticando Riverdale porque eu amo Riverdale. Mas é igual eu falei no começo desse podcast. É legal ver a Verônica, a Camila Mendes interpretando um personagem que condiz mais com a idade dela. Entendeu? Ela é mais interessante. É mais interessante você ver um ator sendo abordado com outros papéis. Entendeu? Eu sou muito fã da Camila e eu queria muito ver ela nesse tipo de filme. E eu vi e gostei. Entendeu? É um modo de você projetar uma expectativa num ator e ele te entregar o que você esperava. Pelo menos pra mim, a Camila Mendes me entregou aquilo que eu tava esperando. Entendeu? Então eu mesmo tô apaixonado por esse filme. Já se tornou um dos filmes favoritos de suspense pra mim da Netflix. Então, assim, pode ser porque eu sou apaixonado na Camila Mendes? Pode ser. Mas, gente, o filme é incrível. Incrível. E eu sei que pode ter gente que não vai gostar desse tipo de suspense, tem gente que talvez não vai entender a história, mas é aquele lance, você pra gostar desse tipo de filme, ou pra entender a história, você precisa assistir. Porque ele não é um filme confuso, ele é um filme que te faz questionar. Então nesse caso realmente precisa assistir. Porque o filme ele não vai te entregar de bandeja o que tá acontecendo, ele não te entrega de cara. Você se questiona durante o filme inteiro, pra no final ele te entregar quem é o culpado, quem não é e tudo mais. Então, pra mim, nesse ponto, a Netflix, ela ganhou. Ela acertou nessa vez, ela acertou na fórmula, entendeu? É um filme também que não te deixa aberto pra uma continuação. Acaba ali de um modo que você vai olhar e pensar assim, legal. Mas ele não te deixa aberto pra uma continuação. Ele não te faz questionar ou querer uma continuação. Ele não te deixa pra essa continuação. O que eu acho bom. Como eu falei, ele tem começo, meio e fim. Tem gente que certamente vai querer quer uma continuação, quer saber o que aconteceu ali depois, mas pra mim não é necessário uma continuação desse filme. O que ele se propôs a fazer, ele fez e entregou. Ponto. Não precisa de uma continuação. Então é isso. Eu acho que esse podcast ele vai ser bem rapidinho, né? Ele não chegou nem à base de minutagem. Minutagem existe essa palavra, gente? Minutagem? Eu nem sei se existe. Mas ele não chegou a quantidade de minutos que eu costumo fazer de um podcast, mas é porque eu acabei de assistir o filme, achei bem legal e eu quero que vocês assistam, uma indicação minha, é uma pequena resenha sem dar spoiler sobre este filme e eu acho que vale muito a pena assistir para quem gosta desse tipo de conteúdo de suspense criminal. Eu acho que Camila Mendes mandou bem, os outros atores também mandaram bem. Não fiz nenhuma pesquisa para falar sobre este filme, eu só tô vindo aqui dar realmente a minha opinião sobre o que eu assisti. Queria muito, muito dar spoiler do filme inteiro, contar o filme inteiro para vocês aqui, mas eu recebi mensagens de ouvintes que não gostaram de eu estar narrando o filme inteiro, porque aí eu dá o spoiler. Então, em respeito às pessoas que não gostam de spoiler, eu não estarei narrando o filme inteiro pra vocês. Narrei o comecinho pra dar aquela vontade, mas o resto é com vocês, né? Então, o meu parecer é um filme bom, é um filme que valeu pra mim dar 5 estrelas, eu dei as 5 estrelas na avaliação. Ele
tem um protagonismo feminino muito bom, maravilhoso. A dublagem do filme, pra quem gosta de dublagem. No começo você acha estranho exatamente por não ser a voz da Verônica de Riverdale, mas pra quem nunca assistiu Riverdale, não vai se incomodar com essa diferença. Porém, pra quem conhece a voz original da Camila Mendes, quer dizer, pra quem conhece a voz original da Camila Mendes, não vai ver estranhamento, porque realmente a dubladora chega muito próximo à voz da Camila Mendes. Então, sobre o restante do filme, é isso, galera. Vale muito, muito, muito a pena conhecer esse filme, assistir esse filme, acrescentar ele na sua lista, indicar para outras pessoas, porque eu acho que se fizermos isso, vai dar até pra Netflix produzir mais filmes nesse mesmo segmento, porque estamos carentes desses filmes. Netflix não produz muito filme assim, estamos carentes. Entendeu, Netflix? A gente quer esse tipo de filme, eu gosto desse tipo de filme, entendeu? Então é isso, galera. Esse é o podcast sobre o filme da Camila Mendes, o filme de suspense criminal da Netflix. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe o comentário de vocês. Não esqueça de me seguir nas redes sociais, que está na descrição desse vídeo. Deixe o comentário, porque eu quero muito saber a opinião de vocês. Me dê ideia de próximos podcasts, porque isso é muito importante. Várias coisas eu gravo com a opinião de vocês. Eu recebo muita opinião no Instagram, tá? Muita ideia que eu recebo para estar gravando para vocês vem do Instagram, das pessoas que me seguem lá, que é @ramon_porto. E lá eu recebo muita ideia. Talvez você fale, mas não tô vendo aqui os comentários, não tem aqui no YouTube. É porque eu recebo muita ideia no Instagram, entendeu? Então é por isso que eu sempre falo que eu recebi ideias e tal, mas é lá no Instagram que as pessoas estão me dando essas ideias. Então quem quiser me seguir lá, está aí. No Twitter é euporto_, estou sempre por lá também. E vamos ter uma conversa legal se vocês me seguirem por lá. Eu adoro conversar sobre séries e filmes e vou amar ter esse papo com vocês. Tá bom? Então, é isso, galera. Esse é um podcast mais rapidinho. Espero que vocês tenham gostado, que assistam o filme, me digam depois o que vocês acharam. Eu quero saber a opinião de vocês. E obrigado por estar sempre acompanhando esse podcast e por estar me dando o parecer de vocês. É muito importante mesmo. Então, obrigado. Aqui é o Ramon Porto, seu garimpeiro, se despedindo. A gente se vê no próximo programa.